matemática. Eu sou a professora Suelen e eu estarei com você nessa caminhada. Vamos lá? Bom, para a aula de hoje, o que você vai precisar? Você vai precisar dos materiais que você já usa normalmente, né? Caderno, folha para anotação, lápis, borracha, caneta, e sempre é bom você ter em mãos uma régua. Importante, deixa o seu caderno separado por componente curricular, tá? Uma dica bem legal você deixar tudo organizadinho e separado. Os materiais de língua portuguesa, os materiais de matemática, de história, geografia, ciências e assim por diante, tá bom? Muito bem, vamos ver rapidinho o que a gente estudou na última aula e daí a gente já começa mesmo para valer com a aula de hoje. Bom, na aula passada nós estudamos um pouquinho sobre notação científica. Para escrever um número em notação científica, a gente vai abreviar a escrita. A gente tem um número com muitos algarismos e a gente quer escrever com uma quantidade reduzida de algarismos. Como que a gente faz isso? Bom, a gente utiliza aquela regrinha que tem ali. Então a gente escreve o número na forma A vezes 10 elevado a n, sendo A um número maior ou igual a 1 e menor que 10, e o n um número inteiro, sendo ou positivo ou negativo, tá? Tenho dois exemplos ali só pra gente lembrar como que faz essa transformação da linguagem, dando o número como ele está, para a notação científica. Então, olha só, 42 mil, onde que fica a vírgula imaginária ali do 42 mil? A gente tem uma vírgula aqui no finalzinho, vejam só. Essa vírgula não é obrigatória escrever, então eu coloquei ela ali para você visualizar onde ela está. Agora, a gente vai deslocar a vírgula de tal forma que o nosso número fique dentro desse intervalo aqui, tá? Então, desloquei uma casa decimal para a esquerda, mais uma, parei aqui, ó. Se eu paro a vírgula ali entre o 4 e o 2, eu fico com 4,2, ou 4 inteiros e 2 décimos. Tá dentro do intervalinho aqui? Sim, então eu posso deixar o número dessa maneira. Mas lembrem o seguinte, lá na notação científica, o que acontece? Quando a gente desloca a vírgula para a esquerda, a gente está diminuindo o número. Então lembram que eu falei aquela vez lá de dividir por 10 e multiplicar por 10 para não alterar o número que a gente está trabalhando? Então é isso que eu vou fazer aqui. O que vai acontecer com a minha potência de base 10? A minha potência de base 10 vai ter um expoente positivo, porque como eu desloquei a vírgula para a esquerda, para a gente consertar aqui o dividir por 10 e multiplicar por 10, ou dividir por 100 e multiplicar por 100, eu preciso que o meu expoente seja positivo, tá? Então, na notação científica acontece desta maneira. Vejam o segundo exemplo. A minha vírgula eu vou deslocar para a direita. Então, ó, uma casa, duas, três, 4 casas também. Parei ali entre o 1 e o 6, 1 inteiro e 6 décimos. Por quê? Porque esse número vai ficar dentro do nosso intervalo. Se eu deslocasse mais uma casa, ia ficar 16, ia passar do 10. Então não pode. A nossa potência de base 10, então tem a base 10 e o expoente, nesse caso, vai ser um número negativo por conta daquilo que eu falei para vocês, multiplicar e dividir, tá? Então aqui, sempre que eu for escrever um número em notação científica, se eu desloquei a vírgula para a esquerda, o meu expoente fica positivo. Se eu desloquei a vírgula para a direita, o meu expoente vai ficar negativo, certo? Bom, então agora você pega lá o seu caderno e você vai registrar as informações da aula de hoje. Então coloca a data, equações do primeiro grau. Então eu vou dar um tempinho para você fazer esse registro e a gente já continua. No seu caderno, vamos então para o nosso primeiro desafio da aula. E vamos combinar o seguinte, em alguns momentos você vai deixar o teu caderno de ladinho e vai prestar atenção no que eu estou fazendo aqui. Em outros momentos, aí sim, você pega seu caderno e faz os registros, tá? Não precisa ficar apavorado, querendo copiar tudo. Fica tranquilo que vai dar tudo certo, tá bom? Então vamos lá.
Esse desafio você já deve ter visto alguma coisa parecida nas redes sociais, alguma mensagem que de repente você já recebeu de algum familiar seu que desafia a gente a descobrir o resultado. Então esse é o desafio das frutas que eu elaborei para você e eu vou te dar um tempinho para você pensar a respeito e a gente já volta. Conseguiu resolver? Conseguiu descobrir o segredo ali, o mistério para desenvolver, para resolver o nosso desafio? Então venha comigo aqui, acompanhe. Então olha só, lá na primeira linha nós temos 3 maçãs, é a mesma fruta, o mesmo tamanho, são frutas iguais. Se o resultado dessas 3 maçãs, a primeira mais a segunda mais a terceira está dando 15, quanto será que vale cada maçã? Bom, provavelmente você deve ter feito isso aí e você descobriu que vale 5, então cada maçãzinha vale 5. Muito bem, na segunda linha, se a maçã vale 5 e o total é 21, eu preciso descobrir quanto que falta ali para 21 para eu completar o valor das bananas. Então, para dar o 21, tá faltando quanto? Deixa eu ver. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nossa, professora, contando nos dedos? É uma forma de contagem. Se você precisa contar nos dedos, não tem problema, não tenha vergonha disso, tá? É importante que você consiga entender o que você está fazendo. Então, falta 16. Como eu tenho um cacho de bananas mais outro cacho de bananas, quer dizer que cada um deles vale 8. Porque 5 mais 8 mais 8 dá 21. Legal. Agora, olha na outra linha. Se o cacho de banana vale 8, quando eu vou subtrair a pera ou as peras, bastante atenção aqui porque são 2, o resultado deu 2. Bom, se eu tenho 8, eu tiro um valor e a resposta é 2, quanto que eu subtraí então? Eu subtraí 6, porque 8 tiro 6, o resultado é 2. Muito bem, agora que chegou a parte fundamental desse desafio. Nesses desafios, às vezes parece que é tão simples, é tão direto, mas tem algumas pegadinhas envolvidas, então você precisa prestar atenção aos detalhes. Então veja só, a maçã vale 5, tranquilo, vale 5. Mas e a pera lá no começo? Observem, aqui nós temos 2 peras, aqui a gente só tem uma. Bom, se a gente tinha 2 e valia 6, quando a gente só tem uma, a gente tem a metade, e a metade de 6 é 3. Muito bem. Ah, então é tranquilo, é só colocar 8 aqui e continuar resolvendo feliz da vida. Pera lá. Observe a quantidade de bananas que tem dos cachos de banana aqui da segunda linha, da terceira linha e da quarta linha. É a mesma quantidade? Não é não. Observa lá. Aqui eu tenho 3 bananas, nos outros eu tinha 4. Então agora a gente precisa descobrir o valor de cada banana para saber qual é o valor que vem aqui. Bom, se cada cacho de banana equivale a 8, quer dizer que cada bananinha dessa aqui vale 2. 2, 4, 6, 8. Automaticamente, se eu tenho 3 bananas aqui, cada uma valendo 2, nós temos o número 6. Legal, né?
Aí é só resolver e pronto, acabou? Calma aí que tem mais um detalhezinho muito importante que você não pode esquecer. Então até vou escrever aqui do ladinho, ó. Observe, a gente tem uma adição e uma multiplicação. Lembra que eu falei na outra aula que um ponto só é multiplicação. Então, eu tenho uma adição e tenho uma multiplicação. O que eu resolvo primeiro? Na ordem das operações, a multiplicação que tem a preferência. Então, primeiro eu faço a multiplicação e depois eu faço a adição. Então, muito cuidado em relação a isso. Qual é a dica? Qual é a sugestão? Copia lá o número que você não utilizou, resolve a multiplicação e depois resolve a última operação, tá? Então, fica 6 vezes o 5, que dá 30. Depois soma como 3, a resposta do desafio é 33. Legal, né? Dá bastante discussão, assim, em grupos das redes sociais e tudo mais. Às vezes tem aqui outros desafios com outros elementos, é bem bacana, é bem legal. Mas por que será que eu comecei a aula com isso? Bom, eu quero que você observe o seguinte. Vocês estão vendo essa primeira linha aqui, que era a linha das maçãs? 3 maçãzinhas iguais? Pois é. A gente resolveu, a gente descobriu que o valor desconhecido da maçã era 5. Mas dava para resolver de outro jeito? Claro que sim. A gente podia chamar de M ou qualquer outra letra que a gente quisesse. Essas maçãs aqui estão representando um valor que a gente não conhece. Quando a gente resolveu essa primeira linha, na verdade a gente resolveu uma equação. Então vamos conversar melhor sobre equações. Então olha só, eu vou resolver essa daqui e depois eu vou detalhar melhor cada passo. Então acompanha comigo, tranquilo, com calma, que você vai ver que vai dar tudo certo. Então vejam só, quantas maçãs eu tinha mesmo na primeira linha? 3 maçãs. Se eu tinha 3 maçãs e eu tenho 3 letrinhas M aqui, então ao todo eu tenho 3 M. E são uma maçã, mais uma maçã, mais uma maçã, então eu tenho 3 maçãs. Ah, professora, mas lá na escola eu aprendi que era com X. Sim, geralmente a gente usa X, Y, Z também aparece bastante, mas a gente poderia utilizar qualquer outra letra. Por isso que eu fiz com o M de propósito, que eu coloquei ali o M de maçã, mas poderia ser qualquer letra, tá? Como que a gente resolve isso aqui? Bom, eu tenho 3M igual a 15, mas eu não quero saber o valor de 3 maçãs. Eu já sei que dá 15, eu quero saber o valor de uma maçã. Então, o que eu vou fazer? Bom, se eu dividir dos dois lados, os dois membros, por 3, olha o que acontece. 3 dividido por 3 vai dar 1. 1M, uma maçã. 15 dividido por 3 vai dar 5. Então, M é igual a 5, que foi o que a gente resolveu aqui em cima, usando lá o nosso desafio. Legal, né? Então, quando você resolver um desafio desse, lembra que você está resolvendo equações também. Tá, então agora observem essa outra situação aqui, essas duas situações. A primeira situação a gente já fez, que são lá as maçãzinhas, que a gente descobriu que cada uma vale 5. Tá, mas e essa situação aqui? Essa situação eu consigo dizer o valor de cada maçã? O que vocês acham? Será? Veja bem. Na primeira situação, eu tenho uma igualdade aqui, ó, igual a 15. Então, eu consigo descobrir o valor desconhecido, o valor que cada maçã representa. Agora, na segunda situação, eu não tenho uma igualdade. Então, o valor da minha maçã pode ser qualquer número. E os números são infinitos, então é muita possibilidade. Então, vejam como é muito importante esse detalhe, que parece só um detalhezinho, mas é muito importante. Nessa situação a gente tem a igualdade e a gente tem uma outra informação aqui. Na segunda situação, não. Então, tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Essas duas situações representam coisas um pouquinho diferentes. A primeira a gente chama de equação e a segunda a gente chama de expressão algébrica. Logicamente que a gente não vai usar com desenhos. Eu estou mostrando com imagens para ficar mais fácil para você compreender. Então, a primeira, que a gente representa como equação, que a gente chama de equação, nós utilizamos lá as letras, nós utilizamos alguns elementos que eu já vou detalhar um pouquinho melhor, mas você tem que lembrar que, e na expressão algébrica a gente também utiliza as letras, veja, eu só fiz a tradução, tá? Aspas aí, a tradução. Eu passei dessa linguagem simbólica para uma linguagem algébrica, uma linguagem simbólica para uma linguagem algébrica.
Eu escrevi em termos matemáticos. Lá na primeira, a letrinha da primeira situação a gente chama de incógnita. Então, quando a gente tem uma equação, o termo desconhecido nessa equação a gente chama de incógnita. Já na expressão algébrica, a gente chama esse termo desconhecido de variável. Por quê? Porque a incógnita eu consigo determinar o valor que ela tem, justamente porque tem essa igualdade aqui, essa informação depois. Já na expressão algébrica eu não tenho mais informações, então essa letra que tem aqui, ela vai variar, ela pode ter várias respostas, vai depender das informações que eu der depois. Então por isso que a gente faz essa diferenciação, tá? Outra coisa bem importante, quantas incógnitas estão aparecendo aqui? 3 incógnitas? Não, tem uma incógnita, que é a letra M, que está aparecendo 3 vezes, mas é uma incógnita só. Quando a gente fala a quantidade de incógnitas que tem em uma equação, a gente está falando de letras diferentes porque representam valores diferentes. Aqui é a mesma letra porque está representando o mesmo valor, só que eu escrevi ela mais de uma vez, tá bom? Muito bem, então quais são os elementos que tem que ter numa sentença para que ela seja considerada equação? Bom, para ser equação a gente precisa ter a igualdade, o sinal de igual. A gente precisa ter elementos antes do igual, que nós chamamos de primeiro membro. Nós precisamos ter também elementos depois do igual, que nós chamamos de segundo membro. E a gente também precisa ter pelo menos uma incógnita. Veja bem, pelo menos uma. Eu poderia ter 2, 3, 4, poderia ter quantas incógnitas eu quisesse. Poderia ter expoente aqui na incógnita também, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então, pelo menos uma incógnita. No meu exercício aqui, no meu exemplo, eu tenho uma incógnita. Tá aparecendo 2x aqui, tá aparecendo x aqui, mas na verdade é o mesmo valor desconhecido que está sendo representado, tá? Tenho lá o primeiro membro, que é todo mundo que está antes do igual, o segundo membro, que é todo mundo que está depois, e a igualdade, certo? Muito bem. Então agora você vai pegar o seu caderno, vai fazer esse registro e vai tentar resolver aí. Então, assinale sentenças matemáticas que representam equações. Então lembra lá que para ser equação tem que ter a igualdade, primeiro membro, segundo membro e pelo menos uma incógnita. Vou dar um tempinho e a gente já volta.
resolver? Vamos conferir? Então, olha só. Lá na letra A, será que é uma equação? Veja só. Eu tenho ali uma incógnita, mas eu não tenho igualdade. Então, se eu não tenho igualdade, eu não vou ter o primeiro e o segundo membro. Então, a letra A não marca, a letra A não é equação. A letra B, nós temos a igualdade, nós temos o primeiro membro, nós temos o segundo membro e também nós temos uma incógnita. Então, a letra B é equação sim. Olha lá a letra C. A letra C tem a igualdade? Tem a igualdade. Tem primeiro membro? Tem. Mas, professora, pode ter só um número lá em um dos membros? Sim, não tem problema nenhum. Mas tem que ter alguma coisa, tem que ter algum elemento ali. Pode ser um número, pode ser número e uma incógnita, mas tem que ter uma informação ali. Então, tem a igualdade, tem primeiro membro, tem segundo membro e tem pelo menos uma incógnita, portanto, a letra C também é equação. Marca lá a letra C. A letra D, será que é equação? Vamos ver. Tenho a igualdade, tenho o primeiro membro, tenho o segundo membro. Nossa, prof, mas pode ter zero no segundo membro? Pode. Pode ter sim. E tem a incógnita? Tem também. Ué, mas pode ter incógnita com um expoente assim? Pode. Pode sim. E esse tipo de equação, ela recebe um nome especial. Esse tipo de equação aqui é o que a gente chama de equação do segundo grau. Por que é uma equação do segundo grau? Porque quando a gente olha os expoentes das incógnitas, o maior expoente da incógnita é o que vai determinar o grau da equação. Então, lá na letra B e na letra C, nós temos equação do primeiro grau, porque o expoente aqui, ó, é 1. Ué, mas não tem nada ali, professora. Como que o expoente é 1? Porque quando o expoente é 1, nós não precisamos escrever, porque todo número elevado a 1 é o próprio número, é a própria base. Então, a gente não precisa escrever o expoente. Então, letra B e letra C, além de ser uma equação, é uma equação do primeiro grau. Na letra D, nós temos uma equação do segundo grau. E essa equação aqui nós vamos estudar. Mais pra frente, a gente vai estudar com mais carinho esse tipo de equação. E na letra E, temos equação? Vamos lá. Igualdade está aqui, primeiro membro também, segundo membro também e pelo menos uma incógnita. Então, a letra E também é uma equação. E a letra F? Bom, tem a igualdade, tem primeiro membro, tem segundo membro, mas o que está faltando para a letra F ser uma equação? Não tem incógnita. Então, a letra F não é equação, portanto, a gente não marca a letra F. Certo? Então, vamos dar continuidade. Olha lá, para a gente resolver algumas situações utilizando as ideias de equação, a gente precisa aprender a fazer a representação algébrica dessas situações. Então, o que é isso? Algumas situações estarão escritas em língua portuguesa, né, usando frases, enfim, e nós precisamos representar essas informações usando a linguagem da matemática, que a gente chama de linguagem algébrica. Então, a gente precisa fazer essa tradução da linguagem da língua portuguesa para a matemática. Então, quando aparecer escrito em algum lugar assim, um número, você sabe que número é esse? Não sabe, né? Então, você vai utilizar uma letra para representar esse número. Poderia representar ele usando maçã? Poderia. Mas já imaginou o trabalho que você ia ter para ficar fazendo cada desenho? Porque daí os desenhos teriam que ser iguais. Então, veja, a gente utiliza as letras para fazer essa representação, porque a gente ganha tempo na hora de fazer os nossos cálculos e investigar ali as possibilidades. Então, um número a gente representa com a letra. Aqui eu coloquei X, mas poderia ser qualquer outra. Se tiver escrito o dobro de um número, bom, o que é o dobro de alguma coisa? Se eu tivesse o número 5, o dobro do 5 é 10. Se eu tivesse 10, o dobro do 10 é 20. O dobro de alguma coisa é multiplicar por 2 essa coisa. Então, se o meu número desconhecido eu chamei de x, então o dobro de um número desconhecido é 2x. E aqui nós temos duas maneiras de fazer. A gente pode escrever assim, usando o ponto, mas normalmente nós vamos utilizar essa forma contraída aqui, que é mais rápida para a gente representar. Então, observe, 2x tem um ponto que está invisível aqui que representa a multiplicação, tá bom? O mesmo acontece com o triplo, com o quádruplo, com o quíntuplo de um número, tá? Só vai mudar
o número aqui na frente, tá bom? Metade de um número. Como é que eu represento metade de um número utilizando a linguagem algébrica? Bom, metade de 10, 5. Metade de 100, 50. Metade de um número que eu não sei quem é, que eu chamei de x, é esse número dividido por 2. Que nós também temos duas maneiras de representar. Você pode representar com a fração ou com os dois pontinhos da divisão. Tanto faz. Normalmente, nós vamos utilizar esta primeira representação aqui, na forma fracionária, tá? Ah, e a mesma coisa acontece aqui quando a gente tá representando a terça parte, a quarta parte, a quinta parte. Então, sempre lembra lá que eu tô falando de uma divisão e eu posso escrever na forma de fração, certo? Próximo exemplo, 30% de um número. A gente sabe que número é esse? Não. Então, a gente vai representar 30% desse valor. Como será que a gente faz isso? Então, veja só. O que é o 30% de um número? Então, a gente não sabe que número é esse. Então, a gente vai calcular 30% de x, que é o nosso número desconhecido, tá? Como que a gente faz isso? Bom, 30% de alguma coisa ou de algum valor é 30% vezes esse valor. Mas esse 30% aqui, ó, nós podemos representar de outra maneira. 30% é 30 sobre 100. 30% é 30 sobre 100. Repete lá o vezes x. E o que a gente faz agora com essa fração? Nós podemos simplificar a fração. Lembra lá? Simplificar uma fração, deixá-la irredutível, é você dividir numerador e denominador pelo mesmo número. Nesse caso aqui, eu posso dividir por 10. Se você lembra que dá para cancelar aqui um zero de cima com um zero de baixo, ou um zero do numerador com um zero do denominador, tudo bem. Por que isso aqui pode acontecer? Porque eu, na verdade, eu estou fazendo 30 dividido por 10, que dá 3. E 100 dividido por 10, que dá 10. Por isso que eu posso fazer esta forma de simplificar, tirar o último zero. Mas se você se confunde, não esquece que a gente está fazendo uma divisão, tá? 3 décimos de x. A gente pode representar dessa forma o 30%, porque aqui não dá para simplificar mais. A gente pode representar desta forma, 3x sobre 10. Ou ainda, a gente pode representar como 3 décimos de x. De onde que saiu isso aqui? Eu peguei o 3 e dividi por 10. Lembra lá que nós vimos na última aula que a gente fez a divisão por 10? Então, se eu tenho lá o 3, a vírgula do 3 tá aqui no finalzinho. Eu vou dividir por 10. Então, eu vou andar, vou deslocar a vírgula uma casa, porque o 10 tem um zero só. Então, eu vou deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. Essa vírgula não pode ficar sozinha, soltinha, coloco o zero na frente, 0,3 ou 3 décimos. E lembra só, 3 décimos é a forma como a gente lê esse número, 3 décimos é a forma como a gente lê esse outro número. Então, existem 3 maneiras de representar o 30% de um número. Olha lá, o 3 décimos de x, ou 3x sobre 10, ou 3 décimos de x usando a linguagem decimal. Então, agora é a sua vez. Pega lá seu caderno, anote lá o enunciado e escreva a letra A e a letra B utilizando a linguagem algébrica e a gente já volta.
conseguiu escrever lá da linguagem que eu estava ou representando com imagens ou em língua portuguesa, conseguiu traduzir para a linguagem algébrica? Vamos lá? Então, olha só. No meu enunciado, vou ler mais uma vez para você. Represente algebricamente as situações a seguir. Use y para indicar o valor desconhecido. Então, cada situação eu vou usar o y para representar. Não vou mais usar x ou a letra que eu gosto mais de utilizar, porque o enunciado diz que é para usar y, tá bom? Bom, lá na letra A eu tenho uma cereja mais uma cereja. Então eu tenho duas cerejas. Como que eu posso representar isso algebricamente? No lugar da cerejinha eu posso colocar o y. Então eu posso escrever como y mais y ou 2y, que é duas vezes a quantidade y, ok? E na letra B, o triplo de um número. Triplo é 3 vezes essa quantidade. Então, triplo de um número que eu chamei de y, que é o nosso valor desconhecido, 3y. Lembra lá que eu falei? A gente tem um ponto aqui, mas nós não vamos utilizar. A gente vai suprimir essa escrita, deixar ela mais limpa, com menos informações. Então, por isso que a gente não põe aquele ponto, mas é uma multiplicação, certo? Então, vamos para uma problematização? Vamos ver como é que a gente resolve, então, algumas situações problema utilizando a linguagem das equações? Então, acompanhe a leitura aqui comigo. Qual é a idade atual de Júlia se daqui a 8 anos ela terá 31 anos? Tá. Como que a gente vai fazer isso utilizando, então, a linguagem das equações? Então, dica, leia o problema. Leia mais de uma vez o problema, tá? Fez a leitura? Vai sublinhando lá as informações-chave do problema, elas que te dão indícios do que você precisa fazer. Depois, faz uma listinha dessas informações que você vai organizando melhor a sua cabeça e as ideias para você descobrir alguma forma de resolução. E lembra que não tem um jeito específico de resolver as situações problema. Existem várias formas de resolver uma situação problema. Eu vou mostrar uma maneira, utilizando a equação. Mas você poderia investigar e descobrir outras formas de resolução. Esse que é o legal da matemática. Então, olha só. Qual é a idade atual de Júlia se daqui a 8 anos ela terá 31 anos? Então, a idade atual de Júlia, a gente sabe? Não, nós não sabemos. É isso que a gente quer descobrir. Então, olha lá. Idade atual de Júlia, eu chamei de x, certo? Qual é outra informação do problema? Se daqui a 8 anos ela terá 31 anos. Então, daqui a 8 anos, então vejam, a idade atual dela é x. Qual será a idade dela daqui a 8 anos? Eu não sei qual é a idade atual. Então, se a idade dela fosse 10, daqui a 8 anos seria 10 mais 8, 18. Se a idade dela fosse 20, daqui a 8 anos seria 20 mais 8, 28. Se a idade dela é x, a idade dela daqui a 8 anos é x mais 8. Tudo bem? Próxima informação. Então, se daqui a 8 anos ela terá 31. Então, quer dizer que daqui a 8 anos ela vai ter 31. Muito bem. Se fosse assim, daqui a 8 anos ela terá 28 anos. Então, ela tem 20 mais 8, terá 28. Mas a idade dela é x. Daqui a 8 anos, x mais 8. Isso vai ser igual a 31, que é a informação que o problema nos trouxe. Então, essa que é a nossa equação. X mais 8 igual a 31. E como que a gente resolve uma equação? Porque eu falei várias informações para vocês sobre equações, mas eu não disse como que resolve. Então, vamos relembrar como é que a gente resolve uma equação? Para resolver a equação, a gente tem que sempre deixar na nossa cabeça que a gente precisa isolar a incógnita. O que é isso? É deixar a incógnita sozinha em um dos membros. Tanto faz se você vai isolar a incógnita no primeiro membro ou no segundo membro. Geralmente, a gente deixa a incógnita isolada no primeiro membro e vai realizando as operações. Outra informação muito importante. Quando a gente está fazendo esse processo de deixar a incógnita sozinha, a gente utiliza a operação inversa das outras operações que nós temos. Então vejam só, lá no primeiro membro eu preciso tirar o mais 8 daqui. Só que eu estou somando 8. Então quando eu vou trazer o 8 para o segundo membro, a gente utiliza a operação inversa da adição. Qual é a operação que desfaz uma adição? Qual que é o contrário de uma adição? É a subtração. Então, se aqui eu estou somando 8, quando eu vou para o segundo membro, eu vou subtrair 8. Então, a gente reescreve a equação assim, ó.
x, que ficou aqui sozinho, igual a 31 menos 8. Agora, na próxima linha, o que nós vamos fazer? Bom, vamos resolver esses números que nós estamos aqui para calcular. 31 tiro 8, 23. 23 o quê? Se eu estou falando que x é a idade atual da Júlia, automaticamente a minha resposta, que é x, é a idade dela, 23. Resposta do problema, a idade atual de Júlia é 23 anos. Certo? Conseguiram entender um pouquinho melhor? Então agora é a sua vez. Pega lá seu caderno, anota lá a situação problema, leia com atenção, grife as informações importantes, monte uma equação e resolva. A gente já volta. Conseguiu montar a equação? Conseguiu resolver? Vamos conferir? Então acompanhe comigo lá. O dobro de um número mais 15 é igual a 29. Que número é esse? Bom, a gente não sabe qual é o número, então a gente vai chamar ele de x. Poderia ser qualquer outra letra, mas aqui eu coloquei x, ok? O dobro de um número. O dobro de uma quantidade é 2 vezes essa quantidade, então 2x. Qual é o restante da informação que tem lá no nosso enunciado? O dobro de um número mais 15. Então, o dobro de x, 2x, mais 15. Então, o dobro de um número mais x é mais 15, 2x mais 15. E tudo isso é igual a 29. Então, é igual a 29, que a gente já vai escrever a equação lá. O dobro do x, que é o número que a gente está querendo achar, mais 15 igual a 29. Agora a gente vai resolver essa equação. E como que faz isso? Bom, a gente precisa deixar a incógnita isolada em um dos membros. O que é isso? É deixar ela sozinha. Então a gente precisa seguir alguns procedimentos, um passo a passo. Então, sempre que você precisa deixar a incógnita sozinha, o último número que você vai se preocupar é o que está juntinho com ela. Então, primeiro você tira todos os outros números que não têm incógnitas, tá? Então, nesse caso, vejam só, no primeiro membro nós temos o mais 15, então eu vou tirar o mais 15 do primeiro membro para deixar o 2x sozinho. E como que eu tiro lá o mais 15 do primeiro membro? Eu vou usar a ideia da operação inversa. A operação inversa de somar 15 é subtrair 15. Então, na segunda linha, como que a gente escreve? 2x igual a 29 menos 15. Resolvemos lá aquela subtração, fica 2x igual a 14. Agora, nesse momento, a gente já tem aqui separadinho incógnita no primeiro membro e quem não tem incógnita no segundo membro. Mas eu ainda tenho esse 2.
como que eu faço para tirar o 2 dali para eu continuar com a minha resposta x igual a alguma coisa? Eu preciso usar a operação inversa também. E qual era a operação que tinha aqui mesmo, que eu falei que a gente não coloca o símbolozinho, mas ela está ali? É uma multiplicação. Então, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, nós vamos dividir por 2. Então, fica assim, ó. X igual a 14 dividido por 2. 14 dividido por 2, metade de 14, 7. X é igual a 7. Então, a resposta do problema, o número é 7. Se você quiser, você pode voltar aqui e conferir. O dobro de um número, 2 vezes 7, 14. Mais 15, 14 mais 15, dá 29. O dobro de um número mais 15 é igual a 29. Deu certo. Então, quer dizer que você encontrou a resposta certa. Certo? Vamos então para as nossas perguntinhas finais para a gente relembrar tudo que a gente viu na aula de hoje? Então, olha lá. Verdadeiro ou falso? 3x² mais 2x igual a 5 é uma equação? Vamos lembrar. Para ser equação, precisa ter a igualdade, elementos no primeiro membro, elementos no segundo membro e pelo menos uma incógnita. Nós temos essas informações todas ali? Temos. Então, 3x² mais 2x igual a 5 é uma equação, então, verdadeiro. E mais, se a gente perguntasse o grau dessa equação, essa equação seria do segundo grau. Próxima perguntinha. Na equação 5x mais 40 igual a x menos 10, o segundo membro é... Então, lembra lá. Primeiro membro é todo mundo que está antes do igual, o segundo membro é todo mundo que está depois do igual. Como a gente quer saber o segundo membro que nós temos é o x menos 10, que é lá a letra D. E a nossa próxima questão, assinale a alternativa que contém a raiz da equação x mais 10 igual a 45. O que é raiz de uma equação? Quando a gente resolve uma equação, a gente pode dizer que a gente quer encontrar a solução da equação, a resposta da equação, a raiz da equação. Então, sempre que aparecer essa palavrinha perguntando a raiz, eu não estou falando de raiz quadrada, nada disso. Eu estou dizendo que eu quero encontrar a resposta daquela equação. Eu quero achar o x que deixa essa equação aqui verdadeira. Então, vou te ensinar um outro jeito de resolver quando você está em questões assim de alternativas. Como eu já tenho as respostas aqui, eu posso verificar qual delas que vai dar certo. Então, eu posso fazer o seguinte... Se o x for 25, 25 mais 10 dá 45? Não dá, então essa não é a resposta. Se o x for 35, 35 mais 10 dá 45? Dá, então essa é a resposta. Então você pode resolver assim, ou você pode resolver com a equação mesmo, resolvendo a equação normalmente. Então, deixa a incógnita sozinha. Mais 10, a gente vai usar a operação inversa, vai ficar menos 10 lá no outro membro. Então, x igual a 45 menos 10. Resolve aqui essa subtração, x igual a 35, que a gente já tinha percebido que ia dar o 35, porque a gente foi olhando direto aqui nas respostas e substituindo lá na equação que a gente tinha. Então, resposta certa é a letra B. O que nós vimos hoje então, pessoal? Hoje a gente estudou um pouquinho mais, para relembrar mesmo o que é uma equação do primeiro grau com uma incógnita. A gente fez algumas situações problema envolvendo a resolução de equação do primeiro grau com uma incógnita. E nós conversamos lá sobre os desafios e quando a gente resolve aquele desafio, na verdade a gente também está fazendo uma equação, mesmo sem saber que é uma equação. Espero que você tenha gostado da aula, que você tenha entendido um pouquinho mais sobre esse assunto e continue se cuidando, use máscara, álcool gel e até a próxima aula. Tchau, tchau!